Então tá, vamos começando a nos apresentar. Pode começar falando seu nome, depois quantos anos de casado e qual equipe participa. Começa ali pela... Pode começar pelo Daniel. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado aí por nos acolher na equipe. Eu sou o Daniel, né? Essa é a Jennifer. Eu tenho 32, acabei de fazer 32 e acabamos de fazer, estamos quase fazendo um ano de casados. Já temos o Rafael, que vai fazer 4 meses. E o que mais? Equipe Mãe da Misericórdia. Isso, equipe Mãe da Misericórdia, de Gaspar. Isso. Esse casal iniciou a participar da nossa equipe em Gaspar domingo passado. Eles são do estado de Goiás, né? E estão também há quantos anos ali em Gaspar? Vai fazer um ano aqui em Gaspar. Um ano. Sejam bem-vindos nessa terra boa de Santa Catarina. Eu estou há 21, já tomei bastante chimarrão, minha barriga já está verde, então já sou catarinense. Embora eu adoro o feijão carioca do Paraná, o arroz agulhinha branco refogado no alho, o bife com batata frita, o que mais no Paraná a gente come, né? É isso. E o churrasco, não bife feito na grelha, né? Churrasco mesmo, churrasco, né? E o pinhão, padre, do Paraná? Ah, e o pinhão, né? O pinhão. Mas Não. também aqui também tem bastante pinhão, né? O barreado de Paranaguá? Mas não faz muito parte da minha cultura, não. Eu carne enrolada no barro, não. Mas é um prato típico do Paraná, né? Barreado, Antonina. Muito bem. Dora e Camila? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Camila Doraci. O Doraci é da Camila. E amanhã nós estaremos comemorando 11 anos de casados. Nós temos uma filha de 10 anos, que é a Camille, e o Caio, de 8 anos. Faço 44 no domingo, Dora tem 49. Não, 48. 48 ainda. Vai fazer 49. Muito bem. Camila, ela trabalha na Secretaria da Saúde de Brusque, então ela enfrenta essa pandemia aí, tem nos salvado, nos ajudado muito, graças a Deus. Muito bem-vindos. Emerson e Cris. Eu sou o Emerson da Crisleide. Eu sou a Crisleide do Emerson. Somos casados há 14 anos, temos 4 filhos. Os menorzinhos apareceram aqui na tela, é o João Manuel e a Ana. Participamos da equipe de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia de Gaspar. Isso. O Emerson e a Cris têm uma escolinha, né? Os alunos são os próprios filhos deles, né? E olha, eu acho que vai vir mais um por aí, cuidado. É coisa do Fábio, vai. Luciano e Noêmia. Boa noite, eu sou o Luciano. Deixa eu mostrar aqui a Noêmia. Ver se aparece ali. Noêmia, o Pedro. O Pedro tem 12 anos. O Lucas tem 4 anos. E eu tenho 46. A gente é casado há 13 anos já. Moramos em Brusque, né? Somos aqui da São Judas Tadeu. E somos da equipe Nossa Senhora de Lourdes. Isso. É um bom casal. O Luciano canta na missa. Eu tento. Aprendeu a cantar e tocar violão e agora canta na missa. Está cantando na missa, né? Muito bem-vindo, Luciano. A Noêmia está na escola, mas depois o vídeo vai ser gravado e ela vai poder ver, tá bom? Isso. Entrou aí um careca. Quem é esse careca? Meu Deus do céu. De onde é essa criatura? Olha, isso é um clandestino, gente? Verdade? Ele clonou alguma coisa aí.
Quem é você, careca? Liga o som, careca. Aí, agora tá ligado. Ah, tá. Você é da onde? É o Talibã de Curitiba. Esse é o meu cunhado, né? Marido da minha irmã. Eles também são equipistas. O Valdecir e a Adriana. Acho que ela logo vai aparecer ali, né, Valdecir? Não sei, ela tá atendendo ali. Não sei a previsão dela, Beto. Não sei. Depois fica gravado, qualquer coisa você passa para ela. Muito bem-vindo, tá? Nós estamos Obrigado. fazendo a apresentação dos casais. Seja bem-vindo. Obrigado. Karen e André. Muito bem. Casal de Gaspar e que moram juntos, trabalham juntos, vivem juntos. Agora inseparáveis até o último suspiro, né? Espero que vocês deem o último suspiro junto também. Até a morte, né? Até que a morte os separe. Muito bem. Luana está com frio da pega. Luana e Fernando. Tô com frio. Eu sou a Luana do Fernando. Eu sou o Fernando da Luana. Eu tenho 31 anos. Completei 31 terça-feira. Tenho 36. Não. 36, querido. 17? 36. A gente tem 8 anos de casados e somos a equipe Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem. Ô, Luana, errando a idade do Fernando, que isso? Meu Deus, eu achava que era 37, eu acho que ele está mentindo. Pode ser que sou eu que estou errado, porque eu sou meio doido mesmo. Luana e Fernando, vocês estão em cima do casal Emerson e Cris. Eles têm 4 filhos, fecundos e férteis. Então, espero que passe um pouco dessa fecundidade, né? Tá bom. É um jovem casal, né? São jovens ainda. Rosane e Alberto e Beto. Boa noite, sou o Beto da Rosane. E a Rosane do Beto. Somos da equipe, né? Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, aqui de Gaspar, pertencente ao setor de Blumenau. Temos 2 filhas, a Fernanda com 17 e a Lara com 15 anos. Somos casados há 23 para 24 anos. Também moramos juntos, trabalhamos juntos, tudo junto. E não moramos sempre em Gaspar. É isso. E o pai da Rosane, a mãe dela, faz o melhor queijo da região. Vocês têm que experimentar. Tô com saudade daquele queijo. Pior que eles não estão produzindo de momento. Deu uma parada lá. Tá bom, as vacas secaram, né? Por aí. Tá bom. E aí temos a Priscila e o Edelcio, sejam bem-vindos. Boa noite, eu sou a Priscila do Adélcio. Adélcio, pai. Adélcio, não Edelcio. Eu tenho 29 anos. Pode falar? Eu sou o Adélcio da Priscila, tenho 37 anos. Vai lá. Nós somos casados há 13 anos e 6 meses. E não temos filhos. Pertencemos a Nossa Senhora de Lourdes. Moramos aqui em Brusque. E somos de Camboriú. Isso. Mas vão ter filhos, pode ficar tranquilo, porque Amém. vão ter filhos. Estamos trabalhando, padre. Estamos trabalhando, padre. E o Adélcio precisa trabalhar mais ainda, né, meu filho? Se mexe.
Muito bem, meus queridos. Daqui a pouco deve entrar mais um casal, outro. Sejam todos bem-vindos. E o tema dessa noite, nós vamos refletir sobre a meditação. E eu vou ajudar vocês um pouquinho a entender como que a igreja nos ensina a ler, a meditar, a orar e a contemplar a palavra de Deus. Dentro das equipes de Nossa Senhora, todos vocês, acho que o Daniel ainda que está aprendendo, porque faz só uma semana que ele está na equipe, o Daniel e a Jennifer. Então, todos vocês já sabem mais ou menos o que significa a meditação da palavra. Mas hoje nós vamos aprofundar a meditação da palavra. Até porque esses pequenos vídeos que eu tenho colocado no grupo, nos grupos das nossas equipes, ele é fruto sempre da minha meditação, da minha oração, da minha Lexio Divina. São 2 minutos, né? E aí, nesses 2 minutos, eu procuro sintetizar aquilo que eu rezei, meditei e muitas vezes preparei. Hoje, por exemplo, foi depois que eu preparei a homilia da missa da noite, que eu gravei o videozinho para vocês, né, poderem meditar, concluir. Chega às vezes um pouco tarde, mas eu acho que é importante ouvir, né? Até porque contribui para que a gente possa rezar um pouco melhor a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo mexer nisso daqui, né? Sabe que isso daqui é sempre um desafio para alguém que é analfabeto, né? Deixa eu abrir para mais um aqui. Alberto, bem-vindo, Alberto! Inês, bem-vinda, meu filho! Eu não acredito que eu vou ter que... Não vou ter que chamar o seminarista. Já consegui. Eu não sou tão burro assim, né? Alguma coisa eu consigo fazer já no computador. Não sou um André da vida, mas me meto aqui. Vamos ver se vocês vão enxergar aqui os slides. Estão enxergando? Pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu gostaria de falar sobre a palavra de Deus. 8 passos para a gente entender o que é a palavra de Deus na nossa vida e por que nós precisamos dela. Antes de tudo, nós precisamos ser anunciadores dessa palavra. Mas antes de ser anunciadores, a gente precisa aprender a palavra. Então, o primeiro passo para a gente crescer na palavra de Deus é ouvi-la. Ouvir aqui significa, no nosso caso, ler, né? Porque quando lemos a palavra, é Deus falando conosco. Ouvindo essa palavra, exercitando o ouvido, a escuta, nós compreendemos melhor. Vocês sabem que a pessoa cega, ela tem sempre um bom ouvido. E ela não enxerga, mas ela consegue ouvir. Pelo ouvido, ela consegue compreender. Isso está comprovado cientificamente. A medicina já comprovou que as pessoas cegas, elas conseguem fazer da sua audição algo maior e melhor. E a partir dali elas conseguem compreender muitas coisas, imaginar, né, pensar. Mas nós ouvimos, compreendemos, internalizamos a palavra para ver. Herodes, ele tinha curiosidade em ver Jesus, mas ele não se deixou ouvir, ou seja, ele não se permitiu ouvir a palavra de Deus. Logo, Herodes, no evangelho de hoje, não passou de um curioso, porque a palavra não teve efeito na vida dele. Então, nós precisamos ouvir essa palavra, que significa ler todos os dias, porque quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo, por isso usamos o verbo ouvir, né? E aqui é muito importante que a gente tenha consciência disso. Por isso, eu vou apresentar 8 passos
que serão percorridos e devem ser vividos por nós a partir da escuta da palavra. Primeiro passo, ouvir a palavra. De que maneira a gente deve ouvir a palavra? Com o coração. Eu sei que às vezes a gente escuta a palavra na correria, escuta a palavra no carro, escuta a palavra no trabalho, às vezes escuta a palavra em muitos ambientes. Ótimo, isso já é de grande valia e isso é importante. Mas a gente precisa ter um momento com a palavra. Nós precisamos dedicar assim um instante com ela. O que significa isso? Significa que a gente tem que dar prioridade a ela. Para que a gente possa, de fato, escutar essa palavra, a gente precisa parar. E aí sim, aí ela vai ressoar, ecoar e traspassar o nosso coração. A palavra precisa, através dos nossos ouvidos, ela precisa tocar o nosso coração. Segundo passo, precisamos nos tornar amigos da palavra. Ou seja, vamos nos tornar amigos de um livro? Não, vamos nos tornar amigos de um personagem vivo dentro da palavra, que é Jesus Cristo. Jesus está ali dentro, vivo. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Senhor que fala conosco o tempo todo. E é interessante a gente entender que a palavra nos leva a essa relação de amizade com Jesus. Claro, é um amigo invisível, é um amigo espiritual, mas é uma pessoa. A palavra de Deus diz que Deus é uma pessoa. Ele veio a esse mundo revelar o rosto dele para nós, para que nós pudéssemos compreendê-lo, amá-lo e acreditar nele. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está se relacionando com uma pessoa, Jesus Cristo. E essa palavra é uma carta de amor, que gera em nós uma amizade. Olha, quando a gente passa a gostar de uma pessoa, a gente começa a frequentar ela. Quando a gente se apaixona por Jesus, pela palavra dele, a gente frequenta a palavra. E quanto mais a gente frequenta essa palavra, mais nós crescemos na relação com Jesus. E é muito interessante porque Santa Teresa fala desta amizade. Essa amizade com Deus. E ele é fiel, hein? Essa amizade não nos decepciona. E vou dizer mais, essa amizade nos faz pessoas melhores. Nem sempre as amizades que nós temos não nos decepcionam, né? Até mesmo nossos familiares, né? Às vezes filhos, amigos, irmãos, pai, mãe, pode nos decepcionar. Às vezes o padre, o catequista, a liderança, às vezes o chefe lá no meu trabalho, né? Pode nos decepcionar, porque somos humanos, né? Mas essa palavra não decepciona a gente. Por isso a gente pode confiar. É uma amizade em que muitas vezes nós não somos fiéis, mas ele é fiel. E por isso a leitura da Bíblia vai nos ajudar a crescer nesta fidelidade. Terceiro passo, familiares da palavra. A gente precisa ter familiaridade com a palavra. Como é que a gente fica familiar? É quando a gente frequenta, quer dizer, quando a gente vai lá na Bíblia e lê ela. Saia um pouco do celular, ou seja, e abra o livro. Tenha o livro em suas mãos. Isso é muito bom, né? Ter o livro nas mãos ajuda a gente a tocar essa palavra e se interessar pela palavra. O celular é uma coisa muito fria, né? É um aparelho eletrônico, embora, graças a Deus, ele é útil porque nos traz a mensagem bíblica. E, através dessa mensagem, a gente está evangelizando muita gente. Porém, ter a Bíblia e tocar nela, ler, meditar com ela na mão, é diferente, né? Se torna diferente, tá bom? Então, familiarizar-se com a palavra de Deus. Quarto passo, praticantes da palavra. Aquilo que no Evangelho hoje nos tocou, né? E qual seria a frase do Evangelho que hoje te tocou, se você conseguiu fazer a sua meditação? De repente, foi a frase, e Herodes queria ver Jesus, eu também desejo ver Jesus, e talvez a pergunta poderia ser, mas isso é mais curiosidade ou eu sinto que eu tenho necessidade, né, da vida com Jesus, da relação com Jesus? E isso é praticar a palavra. Então, eu vou agora, se eu sinto necessidade, colocar essa palavra em prática.
que eu vou fazer para que essa palavra cresça na minha vida? Para que esse meu desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus, de sentir Jesus na minha vida, possa se tornar real, né? Então, não podemos ter um discurso espiritual e uma vida carnal. Esse também é o objetivo das equipes, ajudar vocês, casais, a espiritualizar a vida de vocês. Quando o Padre Cafarel pensou na meditação da palavra como um PCE, ele pensou nisso, que a palavra de Deus poderia espiritualizar a vida de vocês. Fazer com que vocês saíssem da carne, ou seja, daquilo que às vezes o mundo faz na gente, atrapalha a nossa vida, a nossa felicidade, e nos ajudasse a espiritualizar a nossa vida, sobretudo a relação entre vocês dois. Quinto passo, discípulos da palavra. Aí então, quando começamos a praticar essa palavra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a anunciar ela. Claro, vocês não vão precisar comprar uma caixa de som e um microfone e sair na rua, na esquina, e ali na Praça da Figueira, né? E começar a gritar, ou lá no centro da cidade, lá no calçadão, e começar a gritar, a pregar a palavra. Não, não é isso. Mas vocês vão ser discípulos da palavra, vocês vão seguir essa palavra, e vocês vão, de uma certa forma, testemunhar para as pessoas a vida que vocês estão vivendo. Ou seja, vocês vão deixar essa palavra agir em vocês. E nesse estágio, a palavra vai fazendo carne em nós. Ou seja, na medida que a gente lê, medita, reza essa palavra, ela vai se tornando verdade dentro de nós. E aquilo que é mentira na nossa vida, aquilo que a gente não está vivendo como deveria viver, então passa a ser purificado, passa a ser transformado, passa a ser renovado, né? Por isso, nas equipes, a gente sempre inicia com a palavra de Deus. Mas nossas reuniões na paróquia, na comunidade, até nossas reuniões familiares deveriam iniciar sempre com um trechinho da palavra. A gente estaria evangelizando as pessoas, né? Celebrando a palavra. Quem sabe, além de cada um meditar a palavra, de repente, você poderia, numa das refeições, ler uma frase bíblica à mesa com sua família, né, com seus filhos, quem sabe até acostumando eles a conhecer a palavra, se apaixonar pela palavra. Hoje a Noêmia trouxe aqui um grupo da escola, com um grupo de crianças, que vieram fazer uma mensagem sobre o amor. Eles estão fazendo isso pela cidade de Brusque. E olha, eu fiquei assim fascinado, né? Uma mensagem simples, ecumênica, sem atacar, sem falar de religião, né? Mas simplesmente falar do amor. E foi muito interessante porque eles cantaram, eles entregaram para nós um coração, uma bolachinha deliciosa, embora a bolachinha, né, diz que era só para nós. Depois eles foram lá para a van fazer com um grupo de 1.000 pessoas, né? Eu até tenho que perguntar para a Noêmia como é que foi, mas pensa, as crianças foram falar desse amor que é contagiante. Eles foram levar essa mensagem. E havia ali um menino, acho que de uns 10 anos, nem isso, que especulou tudo sobre a vida do seminário. Eu achei tão interessante porque ele se interessou, né? E esse menino, ele faz catequese, ele tem ido às missas, ele disse que já me viu algumas vezes, e quando ele chegou aqui no seminário, ele me reconheceu e ficou encantado com o seminário, né? Com a capela, com as salas, com o refeitório e mais com a quadra de esporte, é claro. Mas o que eu achei interessante foi que alguém plantou uma semente no coração daquele menino. Alguém já falou, além da catequese, os pais, a escola, alguém está semeando algo no coração daquele menino. E por isso eu percebi hoje, no olhar dele, no comportamento dele, pensa num menino dócil, gosta de falar, mas dócil. Eu percebi assim, alguém plantou sementes de amor aqui dentro. E era visível isso, inclusive da palavra de Deus. E ali, futuramente, nós vamos ter um discípulo, né? Um discípulo. Ou um bom padre, ou um bom pai de família, um bom cristão,
que vai poder ajudar outras pessoas. Entendeu? Então, é o próximo passo. Na medida que nós nos tornamos discípulos, nós nos tornamos servidores da palavra, né? Anunciadores da palavra. E aí, a palavra vai nos ajudando a colocar a nossa vida a serviço dos outros. Não a sermos senhores, donos, patrões, dominadores. Infelizmente, muitas igrejas, muitas seitas se tornaram dominadores da palavra, manipuladores da palavra, e usam a palavra para um benefício próprio, não para o serviço, não para o lava-pés, não para a caridade, não para o perdão dos pecados, não para a transformação do mundo, mas muitas vezes para um benefício próprio. E às vezes usa a palavra para ofender os outros, para ferir os outros, para machucar, para excluir, para maltratar e até para fazer guerra. É um cuidado que a gente tem que ter. Esses são os falsificadores, demagogos e tagarelas. Por quê? Porque eles não deixaram a palavra transformar a vida deles. Eles só usam a palavra. E aí é um verdadeiro mundanismo espiritual. Servir-se da palavra para os nossos próprios interesses, quando não devemos tirar ou acrescentar nada das Escrituras, nem manipular. E a gente vê isso o tempo todo. Então, eu leio a palavra para me tornar um servidor da palavra, um discípulo da palavra, e para anunciar esta palavra. Sétimo passo é ser mártir da palavra. Jesus, palavra, Verbo encarnado, morreu por nós. Estevão, João Batista, Paulo, Tiago, Pedro e tantos outros apóstolos foram mártires da palavra. A palavra mudou tanto a vida desses homens e dessas mulheres, o próprio santo de hoje, Padre Pio, né, foi configurado na palavra. Quem assistiu à missa agora às 6h30, que eu celebrava, eu falei isso. Foi tocado pela palavra e se tornou tão íntimo, Padre Pio se tornou tão íntimo de Jesus que a palavra mudou a vida dele. Que Jesus mudou a vida dele. Por isso, na boca, a palavra é doce, mas no estômago, no coração, a palavra é exigente, é purificadora, é fel. A minha avó dizia assim que os chás mais amargos eram os chás que mais curavam o estômago. A palavra, muitas vezes, precisa ser amarga para curar aquilo que está doente em nós. Tristezas, mágoas, angústias, medos, feridas abertas, e a palavra tem essa força. Nós só vamos se dar conta dessa força da palavra quando a gente der espaço a ela, quando nós realmente buscarmos essa palavra e acreditarmos nela. E por último, consagrados à palavra de Deus, né? Pela palavra nos consagramos a viver uma vida de verdade. E somos consagrados pela verdade. A palavra nos tira da mentira, nos tira da falsidade e nos faz pessoas verdadeiras, autênticas, transparentes. Ela não envelhece. Ela é como um vinho colocado num odre. Quanto mais velho, mais saboroso. Essa palavra é velha, mas sempre nova. Tem textos da Bíblia que eu já preguei, já meditei mais de 30, 40 vezes, né? Nos retiros, encontros, homilias e tudo mais nesses 17 anos de padre. E digo para vocês assim, ó, todas as vezes que eu leio, rezo essa palavra, medito e preparo às vezes uma pregação, alguma coisa, sempre algo novo eu tiro dela. Por isso ela é inesgotável. Os judeus, a tradição judaica diz que um texto bíblico pode ter 70 interpretações. 70 na Bíblia significa 7, o número da perfeição, quer dizer, é inesgotável, não tem fim. Eu posso ler aquele texto 100 vezes, e 100 vezes eu vou tirar algo novo na minha vida. Façam essa experiência e vocês vão ver a força que a palavra passa a ter na nossa vida. Então, esses são alguns passos para a gente crescer na palavra, se apaixonar pela palavra e amar a palavra. Até aí, tudo bem? Alguém quer falar alguma palavra? Onde é aqui?
Alguém compartilhar alguma coisa do que nós já ouvimos, do que falamos? Oi, Adriana, bem-vinda. Essa é minha irmã. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriana. A Camila está aqui. Olha a Camila, Adriana, ela está falando, ela é Camila. Amanda. Olá, Camila. Boa noite. Boa noite. Desculpem, eu peguei só o finalzinho, estava em atendimento. Não, mas não terminou ainda não, pode ficar tranquilo. Tem ainda mais 3 horas ainda de formação, tá? Não dá tempo de terminar a sopa. Vai terminando e vai vendo, né? Tá bom, fica tranquilo. Vamos lá. Ninguém quer comentar, então vamos lá. Vamos pegar um outro. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Acho que tranquilo, né? Sim. Então Tá vamos tranquilo, entrar tá bem agora. explicado. Ótimo, então tá bom. Fácil compreensão. Vamos então ver um pouquinho o que é a leitura orante. É aquilo que o padre Cafarel nos pede para fazermos todos os dias como casal. Mas não é só o padre Cafarel, a igreja nos pede que a gente possa, a partir da leitura bíblica, rezar. Rezar com a palavra de Deus. O que a nossa vida está dizendo? O primeiro momento é que quando a gente vai rezar com a palavra, quando a gente toma a Bíblia nas mãos para fazer um momento de oração, a gente tem que se colocar diante de Deus. E aí nós chamamos esse ponto, chamamos ele de recordar a vida. Nós trazemos a nossa vida, levamos a nossa vida para aquele momento de oração, né? Até mesmo para fazermos essa pergunta: o que a nossa vida está dizendo? Daqui a pouco a gente vai perguntar o que a palavra está nos dizendo, mas antes da palavra nos perguntar isso, nós precisamos nos perguntar: o que a minha vida está dizendo? O que eu estou, né? Como eu estou vendo a minha vida? E aí sim, aí nós vamos então escutar o que o texto está dizendo, né? Vamos fazer aquilo que nós chamamos de leitura. Os padres da igreja dizem que a leitura é fundamental. E eles dizem que a gente pode fazer até 3 vezes a leitura do mesmo texto. Por quê? Porque às vezes a gente lê e não presta atenção na primeira vez. Depois de alguns minutos, a gente lê uma segunda vez o texto, depois uma terceira vez. A terceira vez, nós podemos usar uma caneta e grifar a palavra ou a frase daquele texto que mais nos chamou a atenção. Ô padre, mas grifar a Bíblia? A gente não estraga a Bíblia? Não, a Bíblia é para isso. A Bíblia é para a gente riscar ela, escrever, marcar. Se você pegar as minhas 6 Bíblias que eu tenho, né? 3 de estudo, você vai ver ela toda arriscada, né? Uma flecha puxada. Aí eu faço um comentário, algum texto que eu leio, eu incremento ali, né? E essa é a riqueza. Por quê? Porque a palavra vai deixando marca na nossa vida. A gente marca a palavra, mas no fundo é a palavra que marca em nós. Por isso a leitura é conhecer, respeitar, situar. Antes de tudo, você deve ter sempre a preocupação de investigar o que o texto está dizendo. Isto exige que você faça silêncio. Então, por isso, você vai iniciar sempre a oração num lugar, se possível, em silêncio. Se não tiver silêncio, vamos supor, você vai fazer a leitura orante lá no seu trabalho. E lá tem um pouco de barulho, está conturbado. Coloca um fone de ouvido. Talvez com uma música de meditação. Ou na sua casa tem muito barulho, coloca um fone de ouvido, né? E faça um momento de silêncio. Esse silêncio é fundamental, até para a gente poder assimilar essa palavra, né? Poder entender o que está escrito ali. E dentro de você, tudo deve silenciar, para que nada venha impedir essa escuta, né? Para que o texto possa falar com você. Olha que interessante. A palavra fala com a gente. O texto, aquele texto, como hoje, a palavra falou comigo. Vamos
Vamos voltar no texto de hoje, só como exemplo, e é muito interessante a gente entender isso. Deixa eu só abrir aqui no texto do Evangelho de hoje, até para perceber se aquela palavra, se aquele texto falou comigo. Para mim, a palavra que falou comigo hoje é: e procurava ver Jesus. Então, aqui a gente tem dois verbos, procurar e ver. São duas palavras fortes. Eu tenho procurado e eu tenho visto Jesus na minha vida. Aqui não fala no sentido físico, né? Então, se você, depois de ler o texto 2 vezes, e na terceira vez você chegou nessa frase, e procurava ver Jesus, e grifou, com certeza essa palavra já foi impressa no seu coração. Foi essa palavra que ficou. Foi essa palavra que tocou você. É impossível que o texto todo toque, né? Por isso que a gente precisa, às vezes, ler 1 ou 2 vezes para poder assimilar a palavra. Então, a leitura e o grifar. Se você tiver um caderninho, muitas pessoas têm um caderninho espiritual, chamado diário espiritual. Nesse caderno, ela escreve a frase ou a palavra que mais chamou a atenção, né? E depois, no final, eu vou chegar lá no final, depois eu vou explicar, escreve aquilo que sentiu, aquilo que experimentou na oração, tá bom? Segundo passo, então, meditar a palavra, é aquilo que pede o Padre Cafarel. O que é meditar? É fazer a seguinte pergunta: o que esse texto, o que esta palavra diz para mim? No caso, na minha oração pessoal hoje, a palavra foi: e procurava ver Jesus. O que esta frase está dizendo para mim? E procurava ver Jesus. Então eu vou silenciar e por mais ou menos 3, 4, 5 minutos, depende do seu tempo, você vai deixar Deus falar para você através desta palavra. E procurava ver Jesus. No meu caso foi essa. Eu vi que hoje vários escreveram, né, lá no grupo, qual foi a sua palavra, a frase que lhe chamou a atenção. Então, essa frase foi a frase que o texto disse para mim. Agora, o que Deus está dizendo para mim? A gente precisa fazer essa pergunta, até para crescer nessa palavra, né? O que é meditar? Meditar é ruminar. O que a vaca faz? Ela rumina. A vaca come o capim e ela não mastiga. Se vocês notarem, ela só morde e engole. A vaca tem 2 estômagos. Ela joga para um estômago e o capim fica ali. Num determinado momento, a vaca vomita e mastiga, 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 mastiga. Ela fica mastigando ali por um bom tempo. E às vezes a palha que ficou, o moído do capim, às vezes ela joga fora, às vezes engole um pouco. Mas o que a vaca tira do capim é o suco do capim. Então a palavra ruminar significa isso: tirar o suco da palavra, tirar aquilo que eu preciso da palavra e que a palavra quer me falar. Por isso, a oração é um diálogo. Eu escuto Deus, mas eu falo também com Ele o que eu estou sentindo. Então, meditar é ruminar, é dialogar e atualizar, aplicar essa palavra na nossa vida. Por isso, a gente tem que ter sempre essa pergunta: o que o texto diz para mim? Se estamos fazendo em casal a oração, que também pode ser feita, o que o texto está dizendo para nós dois, marido, esposa? E este segundo aspecto pede que você entre em diálogo com o texto para que o sentido se atualize e penetre na sua vida. Essa palavra de hoje falava lá do tetrarca Herodes, mas olha quanto pode servir para nós hoje. Tentando entender um pouco quem foi Herodes, um homem duro, fechado, frio, e por isso a palavra não conseguiu encontrar aspecto, não conseguiu encontrar lugar na vida dele. Se nós nos fechamos, se nós endurecemos nosso coração, se nós não damos espaço e nem tempo, a palavra também não vai poder realizar em nós aquilo que
ela tem como objetivo. Tem um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz que a palavra veio do céu, né, como uma chuva, e ela molhou a nossa terra para fazer germinar a semente. E ela não voltará para o céu enquanto ela não cumprir a sua missão. A palavra, todos os dias, tem uma missão dentro de nós. Qual é a missão? É nos transformar, nos fazer pessoas melhores. Por isso, a palavra cura, liberta, a palavra transforma. Hoje mesmo, na aula com seminaristas do propedêutico, eu falava sobre isso, né? Existe um personagem da igreja, um santo do século II, III, chamado Santo Antão. Não é Anta, tá? É Antão. É um grande santo. Eu gosto muito desse santo. Ele é chamado um dos padres do deserto. Ele deixou muitos escritos. Antão era um homem riquíssimo, riquíssimo, de muito poder aquisitivo, mas era um homem triste. Era um homem duro, frio, ferido, áspero, grosseiro. Era um homem que tinha dificuldade em amar. Os pais morreram, ficou ele só e a irmã. E um dia, numa missa, ele ouviu a palavra: se você quer me seguir, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue. E aquilo tocou de tal maneira no coração dele, que ele foi lá, vendeu a parte dele dos bens, colocou a irmã dele no convento, porque ela era de menor, e foi para o deserto. Passou 5 anos no deserto, tentando digerir essa palavra. Depois ele voltou e pegou a parte da irmã dele, vendeu, deu tudo para os pobres também, e aí diz para ela: agora você fica aí no convento, seja freira, né? Depois de muitos anos ele voltou para evangelizar. E as pessoas diziam assim: Antão é um homem diferente. Antão é um homem novo, dócil, aberto, sorridente. Antão não sorria? Sorridente. Quando ele voltou, as pessoas o procuravam para que ele pudesse ser mestre. A palavra, né? Ela guarda no coração, mas depois ela vai anunciar essa palavra à sua prima Isabel. Ela é portadora da palavra. Quer dizer, a experiência que a gente tem com a palavra não pode ser guardada, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser doada, ela tem que ser levada, transmitida, né? Porque esse é o objetivo da palavra. E isso é o que dá sentido à palavra, né? Nós fazemos a experiência dela, crescemos e depois anunciamos. Eu até falei sobre a experiência do anúncio da palavra no trabalho. Não sei se vocês ouviram essa parte. Hã? Essa parte não. Eu falei assim, ó, nós, quando passamos a rezar a palavra, a meditar a palavra, a ter a palavra presente na nossa vida, a palavra é capaz de transformar a nossa vida. E aí nós nos tornamos anunciadores da palavra. No trabalho, sobretudo, na família, vai existir sempre pessoas que vão se aproximar da gente. E as pessoas que vão se aproximar da gente, elas vão ao encontro da palavra. Porque elas vão perceber que nós podemos, nós conseguimos e nós devemos anunciar essa palavra. Então, que é o que faz Maria, né? Maria faz isso. Maria, de uma certa forma, ela experimenta a palavra, mas ela não guarda para si essa palavra. Ela vai se tornar anunciadora dessa palavra. E todos nós nos tornamos responsáveis dessa palavra. Todos nós somos responsáveis dessa palavra. Nós não rezamos só para nós rezamos, meditamos, crescemos para colocá-la em prática e para levar para os outros. O que o texto me faz dizer a Deus? Então, aí é o terceiro ponto, rezar esta palavra, né?
Rezar significa suplicar, louvar, recitar, né? É hora de eu fazer minha prece, de eu dizer assim: olha, Senhor, eu estou com dificuldade. Olha, Senhor, hoje a palavra, o texto, me chamou a atenção, como Herodes queria ver Jesus. E às vezes eu não te sinto, às vezes eu estou surdo, às vezes eu não te vejo, às vezes eu estou seco. Isso é a oração. É dizer a Deus como eu estou, como eu me sinto. E dizer a Deus também como eu me vejo. A palavra, ela é uma espécie de espelho, o qual eu me vejo ali. Não é para ver a esposa, não é para ver o esposo, não é para ver os filhos, não é para ver a vizinha ou aquele cara chato lá do trabalho. Não é para colocar aquela pessoa dentro do texto. Sou eu que entro dentro do texto bíblico e procuro me ver. A palavra é um espelho que eu me vejo. A diferença desse espelho é que eu posso me ver por dentro. A palavra me dá condições que eu enxergue o meu interior. Rezar é isso, queridos. Rezar não é simplesmente repetir fórmulas. Rezar é ouvir Deus e falar com Ele. Falar o que eu estou sentindo. Não que as fórmulas, não que as novenas, né? Eu estou já no meu segundo dia da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, a novena das rosas. Não que a gente não possa fazê-lo, mas nada substitui essa palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é a única coisa que pode, de fato, nos revelar quem nós somos. E vou mais longe. A oração com a palavra pode nos ajudar a nos conhecermos mais e a nos tornarmos pessoas melhores, como Antão se tornou. Eu até dizia antes, né, que hoje talvez eu seja um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, porque eu deixei essa palavra entrar na minha vida. A minha irmã está aí assistindo, meu cunhado, ele sabe o quanto eu era ruim. Ruim mesmo. Hoje eu sou um pouquinho melhor, né? Eu sou chamado de chato, eu sou chamado de... o Padre Hugo dizia sempre assim: nossa, Padre Alberto, quando o senhor ficar velho, ninguém vai te suportar. É verdade, né? Uma coisa é conhecer o Padre Alberto só na equipe, outra coisa é começar com o Padre Alberto todo dia no seminário, né? É bem diferente, não é? Todo mundo é assim. Eu também tenho as minhas mazelas, também tenho as minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa, às vezes, chata, eu sou muito exigente, às vezes eu tenho meus limites, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: tenho minhas feridas também, eu tenho meus medos, eu tenho as minhas dificuldades, mas a palavra de Deus me ajuda muito a compreender e a melhorar um pouquinho. Esse pouquinho, eu digo assim, é sempre o necessário para que eu me veja como uma pessoa melhor. Hoje na homilia eu dizia isso. Eu nunca fui devoto do Padre Pio, eu nunca me interessei pela vida do Padre Pio. Foi ele que me escolheu no momento que eu estava doente, no início desse ano. E eu não sou assim muito preso a essas coisas de relíquia. Eu até, por sinal, ganho muitas, mas eu não sou muito da devoção. Mas eu gosto muito de olhar para a vida do santo. E nesse ano, o Padre Pio tem me ensinado muito a maneira dele viver, o comportamento dele. Foi um homem que não fez mestrado, não fez doutorado, um homem simples, um homem pobre, mas um homem que a vida dele fala de Deus. O Padre Pio era um homem muito bravo, muito, às vezes, duro, firme, mas eu posso lhe dizer que a palavra foi deixando o Padre Pio dócil e transformou ele num homem extremamente humano. Um homem da escuta, um homem da simplicidade, da oração e da caridade. O Padre Pio amava os pobres, construiu um hospital para os doentes, para os pobres, né? Então, da onde veio isso? Veio da sua relação com Jesus através da palavra.
Então a palavra tem uma força que jamais a gente pode duvidar. E por último, contemplar. Olhar a vida com os olhos de Deus, como Deus olha. Como é que Deus olha? Como é que a gente vai saber que Deus... como é que a gente vai saber como Deus nos olha? A palavra vai nos ajudar. Às vezes a gente acha que Deus nos olha com um olhar de julgamento, né? De vingança, que Deus está pronto a nos condenar, a nos mandar para o inferno, né? Mas não foi isso que Jesus ensinou nos evangelhos. E nem foi isso que ele fez na cruz. Olha, na cruz, a gente já tem um primeiro santo, que é o bom ladrão. Quando ele pede perdão para Jesus, ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como é que a gente pode ver Deus como um ser vingativo, como alguém que quer nos mandar para o inferno? Não é verdade isso. As escolhas são nossas. Então, a contemplação, o quarto ponto, significa que a palavra nos ajuda a enxergar com os olhos de Deus. Olha, então, ele via com os olhos do seu orgulho, mas depois de 5, 6, 7 anos no deserto, ele passou a ver com os olhos de Deus. O olhar bom, generoso, dócil, é o olhar de Deus, porque Deus não sabe nos olhar se não for dessa maneira, né? Então, a contemplação nada mais é do que ficar longe do mundo. Quando falamos mundo, falamos do pecado, falamos dos apegos, não estamos falando do cosmos, não estamos falando da criação. Aí o monge Guigo, ele dizia assim, a leitura leva a comida à boca, a meditação é o mastigar e ruminar, a oração é provar o seu gosto, o seu sabor, e a contemplação é a própria doçura, é o doce que alegra e recria, reforma, renova, recicla a nossa vida. Então, a contemplação é enxergar, saborear e agir. Eu vou repetir porque isso aqui é muito interessante. Quando a gente lê o texto, nós estamos como se levando uma bocada à boca. Quando a gente para meditar, escutar o que Deus está falando, a gente está mastigando, ruminando, como a vaca faz, tirando o suco da palavra. Quando a gente reza, né, a gente saboreia essa palavra, porque a gente vai dizer a Deus o que nós estamos sentindo, o que a palavra tocou em nós. E quando a gente contempla, a gente experimenta, ou seja, o efeito da palavra na nossa vida. Qual é o efeito da palavra na nossa vida? A gente passa a enxergar, a ver aquilo que Herodes não conseguiu. Herodes tinha curiosidade, queria ver Jesus, queria conhecer Jesus, aliás, mas não se permitiu, porque não deu espaço para Jesus. Então, contemplar é ter no peito pensamentos santos que nascem do livro santo e nos olhos algo de sabedoria que leva à salvação, diz São Paulo, a carta aos Tessalonicenses. E, por último, a palavra que nos leva a um compromisso. O que a palavra de verdade me leva a fazer? Né? O que a palavra de verdade me leva a fazer? A palavra de verdade me leva a fazer o bem. O bem. Em síntese, é isso. Né? Claro, tem muito mais coisa, né? Tem um monte de slides aqui, mas não, o horário já avançou. Em síntese, é isso. Eu queria muito, porque às vezes na equipe a gente tem um tempo muito curto, né? Então, às vezes eu tinha dificuldade em falar um pouco mais do que é a palavra, né? E os passos, né, que eu fui passando para a gente poder meditar, rezar essa palavra. Claro que para quem está começando é muita coisa. Nossa, padre, não dou conta disso não, sou, né? Mas não precisa, não tem problema. Se você já está lendo, já é uma grande coisa. Se você já está escutando, já é uma grande coisa. E aos poucos a gente vai aprendendo. Eu demorei 30 anos para aprender. 30 anos. Um pouco menos. 20. Sabe quando é que eu me converti mesmo? Assim, no modo de dizer que eu me apaixonei pela palavra? Foi em 2009, 2010. Eu tinha já 5, 6 anos de ministério. Estudando em Roma, eu tive um clique. Gente,
eu fui ordenado e sou padre por causa dessa palavra. E eu leio pouco, eu rezo pouco a palavra. Eu preparo as homilias, mas as homilias são muito racionais. Eu preciso rezar essa palavra, preciso estudar essa palavra. E foi aí, então, que eu comecei a me dedicar à palavra. Né? Comprei muitos livros, né? Boa parte deles são livros sobre a palavra de Deus. Esse aqui, por exemplo, é um livro italiano, eu uso muito, do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas está inteirinho aqui. Olha que catatal. São 1000 páginas. Me ajuda a fazer minha leitura orante todo dia, porque aqui traz reflexões interessantes. Enquanto vocês escutam aquelas homilias dos padres ou a minha, né, eu leio esse texto aqui, que é um texto de um exegeta bíblico italiano, que me ajuda muito. E aí depois eu vou fazer a minha leitura orante. Aí a minha homilia, ela é construída a partir da oração que eu faço e da meditação também do que eu leio, né? Esse é só do Evangelho de Lucas, né? Que nós estamos lendo nesses dias. Então, isso me alimenta, me ajuda. É como o prato de comida que eu comi hoje à noite. Os meninos comeram macarrão, ai, que delícia, com molho branco, calabresa, bacon, né? Eu estou de dieta há 15 dias. Eu comi 2 ovos cozidos, eu comi 2 pedaços de pepino, e comi... O que eu comi mais? Um pouco de kabuchá refogado. Uma delícia. Mas não era macarrão, né? Não era macarrão. Mas aquele prato me alimentou. Então, para mim, a palavra de Deus é um prato de comida que eu me alimento. Assim, alimentou, né? Eu saí da mesa com a barriga vazia, né? Para quem estava acostumado a comer um bom prato... Mas isso já me possibilitou emagrecer uns 2,5 kg, quase 3, né? Então eu estou trabalhando, né? Eu estou caminhando. Isso se chama ascese. E se a gente não tiver ascese na vida espiritual, ou seja, se a gente não se sacrificar, não dedicar-se um tempo, quem quer se tornar um intelectual, quem quer realmente aprender, tem que colocar a bunda na cadeira para estudar o curso que está fazendo. Dom Orlando dizia assim, a bunda tem que inchar até você estudar. Eu odiava estudar. Hoje eu amo estudar, mas foi porque eu tive que fazer um exercício para isso. A oração, mesma coisa. Se você quer aprender a rezar e crescer na oração, você tem que se debruçar todos os dias, dando um tempo especial para Deus. Senão a gente não cresce. Pensar em Deus não é a mesma coisa que rezar, que ouvir, que sentir. É a mesma coisa que eu digo assim, Alberto, eu penso em você, pensei em você a semana toda, né? Mas eu não telefonei, eu não te vi, eu não te encontrei, eu não te dei um abraço. Pensar não foi o suficiente, não me fez se aproximar de você, não me fez falar com você, sentir a sua presença em mim. Então, pensar em Deus e rezar são 2 coisas diferentes. É bom pensar em Deus? É bom. Mas não é o suficiente. A gente precisa parar um momento, nem que for 15 minutos, 20 minutos. E olha, se você fazer daqueles 15, 20 minutos, por exemplo, eu fazia muito tempo que eu não estava mais caminhando. Agora eu comecei a caminhar, comecei com 25 minutos, passei para 30. Depois foi 35. Hoje eu fui 40 minutos. Amanhã eu vou 45. Mas eu estou rezando para não desistir, porque eu tenho uma dificuldade em fazer exercício físico. Estou rezando para não desistir. Nossa Senhora me empurra, Nossa Senhora tira a minha preguiça, Nossa Senhora me ajuda, né? Estou pedindo para todo santo me ajudar. E a oração é a mesma coisa. Ela é um exercício. Ela é um exercício. A ponto de que, com o passar dos meses, dos anos,
ela vai se tornando um prazer para nós. Santa Teresa diz que do sacrifício da oração, da oferta da oração, ela se torna algo prazeroso, a ponto de que eu não preciso nem sofrer para me colocar em oração. Eu entro naturalmente na vida de oração e a oração cresce em mim. E eu cresço em Deus. Comentários? Contribuições? Meu Deus, que mudez. Estão tudo dormindo. Olha, o Alberto está babando ali no sofá da casa da Inês. Está babando. Ô, Padre Adalberto, teria uma perguntinha. Pode fazer. Assim, quando às vezes a gente faz a leitura, vai então tentar fazer meditação e parece que não vem nada, parece que Deus não disse nada, e a gente já começa a ficar meio ansioso, aí já corre para ouvir, né, o comentário do outro sacerdote, do outro padre. Então, assim, aí para mim, não, pessoalmente não recebi nada. Foi pelo que eu vi do outro, né, da outra meditação, de uma outra pessoa, de um outro padre, no caso. Você pensa que não recebeu nada, mas só o fato de você ter lido o Evangelho, meditado, dedicado uns minutos em silêncio, aquela palavra já penetrou seu coração. E ela, de uma certa forma, ou de uma maneira ou outra, Santo Inácio de Loyola diz, ela vai ter efeito na sua vida. Nem todos os dias a gente sente algo. Rezar é uma coisa exigente, por quê? Porque nem todo dia a gente sente uma paz, um frescor na barriga. Fui tocado hoje. Sabe aquela coisa que a gente é tomado? Não, nem todo dia. Nem todo dia. Aconteça isso, então, porque nem todo dia, mas não quer dizer que a palavra não falou com você. Porque se teve uma linha, uma frase, ou um verbo que te chamou a atenção, a palavra já falou com você. A oração é um mistério, gente. E nós temos dificuldade, sabe por quê? Porque somos muito racionais. A razão não permite que a gente deixe, muitas vezes, o Espírito falar. E é um exercício, Beto, é um exercício. Não é um exercício de um dia, de uma semana, é um exercício de anos. O que a gente não pode é desistir. A gente tem que começar e lutar para não parar. Porque quando a gente para, há um risco da gente voltar a estaca zero. Numa próxima oportunidade, eu vou falar do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Como é que ela explica a oração em 7 moradas? Mas posso falar de como entrar no castelo. Os castelos, a metáfora do castelo, que Santa Teresa escreve, é muito interessante. Porque os castelos na Espanha, no tempo que ela viveu, há 500 anos atrás, eram construídos e tinham 3 pontes para entrar. As pontes era a maneira de proteger o castelo. Ao redor do castelo havia um fosso. O que é um fosso? Um buraco. E nesse buraco havia muito bicho. Eles botavam ali todo tipo de bicho, crocodilo, bicho peçonhento, esses bichos para assustar as pessoas. E se a pessoa tentasse entrar ali, e se a ponte levantasse, elas caíam lá embaixo e eram comidas pelos bichos. Então, Santa Teresa imagina o castelo interior, do nosso interior, assim, que para a gente entrar no castelo, a gente primeiro precisa vencer os bichos que estão dentro da gente, os monstros, que são nossos vícios, nossos apegos, nossas mentiras, nossas feridas, nossa falta de paciência, nossa ansiedade. Todas essas coisas que nos atrapalham no dia a dia. Nosso ativismo, né? Porque nós somos de fazer. Então, parar um tempo para ficar ali meditando e orando é exigente. E Santa Teresa diz que a morada mais difícil é a primeira, porque a gente tem que vencer os bichos, os cocodrilos, tem que vencer os dinossauros que tem dentro de nós, o porco-espinho, né? Tem que vencer o lobo, o cachorro.
feroz que quer nos morder, a onça, os monstros, os bichos. Os padres da igreja dizem assim que nós temos dentro de nós uma fera. Uma fera. Os padres da igreja, quando eu falo, são lá os do tempo de Antão. Século 2, 3, 4, 5. Ele diz que todos os seres humanos têm uma fera dentro de si. Agora, se no zoológico o domador alimentar a fera, o leão, a onça, com carne e sangue, ela vai ficar muito agitada. O dia que você não der carne e sangue para ela, e o domador entrar na jaula, ele não vai querer saber de nada, ele vai comer o domador, vai estraçalhar o domador. Por quê? Porque ela ficou desequilibrada. Agora, saiba alimentar a fera com verdura, chuchu, abacate, raçãozinha, uma ração balanceada, e o abacate, tá vendo, Daniel mostrando o abacate? Essa fera vai se equilibrar e você terá o controle dela. Lembre-se que quem tem o controle da sua vida é você. A oração nos ajuda a termos o controle e o equilíbrio da nossa vida. Ela ajuda a controlarmos a fera que nós temos aqui dentro. Por isso que eu citei Antão, até porque estudávamos ele hoje de manhã. Antão era um homem que tinha uma fera indomável dentro dele. E a palavra de Deus, a oração, fez dele um homem dócil, um homem equilibrado, domado. Né? Então, não é um exercício, Beto, de meia hora, 20 minutos, sim, 10 dias, um mês. É um exercício de uma vida toda. Rezar é algo que a gente tem que fazer todos os dias, até cair os pedaços, até o último suspiro da nossa vida, para que a gente possa se manter. Tinha um bispo em Joaçaba, ele morreu com 87 anos, um velho. Aí uma vez perguntaram para ele assim, seu bispo, o senhor tem 87 anos, o senhor ainda sente uns comichão, o senhor tem tentação? Ele falou, ei, minha filha, até 7 dias depois de morto debaixo da terra eu vou ter tentação. Então eu tenho que rezar. O padre, referente ao que ele colocou, né? Assim, comigo acontece bastante também. Se eu estou fazendo alguma coisa e não me dedico a estar atento ali, ou que eu tenha que fazer alguma coisa, eu estou pensando no que eu preciso fazer, mas quero fazer aquilo como obrigação, às vezes acaba não entrando no coração, né? Esse dia eu fui escutar a meditação da palavra e eu tinha que fazer minha panqueca para poder ir trabalhar, e era de manhã, tinha vindo dos exercícios, terminou a palavra, eu não sabia nem de quem tinha falado. Então, tipo assim, nesses pontos, assim, a gente tem que cuidar, e eu tenho muita autocobrança de ter tudo dentro do tempo, de tudo que eu tenho que fazer, e preocupada com tudo, e querendo acumular tudo. Isso também não me deixa meditar bem, então eu tenho que parar e concentrar. É muito difícil para mim, né? Compartilho, porque talvez, às vezes, a gente, no decorrer, na nossa rotina, acaba entrando naquele 20, 30 minutos ali, né? Não, tô lendo a palavra, tô meditando, mas né, o teu consciente tá lá em outra coisa que tu tem para fazer, que tu tá preocupado para fazer. Às vezes isso atrapalha muito, e para mim é muito difícil separar, muito difícil, assim, porque são muitas coisas, né? Não tenho filho, mas a gente tem casa, trabalho, faculdade, e daí tem as equipes, e a gente está fazendo a pilotagem. Então, assim, eu tenho muita autocobrança de estar colocando sempre tudo e querendo fazer tudo perfeito, e a gente não é perfeito, né? A gente tem que se dedicar, e leva muito tempo, assim. Não toma como uma autocobrança, isso é normal. Isso mesmo, Pri, tens razão, e isso não acontece só com você, não. Acontece com todo mundo, tá? Eu também. Santa Terezinha também, tá? E Santa Terezinha dormia, e ela dormia na hora da oração, né? Roncava.
Oi, Noêmia, Boa bem-vinda. Deus te noite, abençoe. vocês estão aí ainda? Ai, que graça, que bom! Estava com o coração apertado que eu não pude participar. Bem-vinda. Pelo menos eu estava curiosa para ver os outros casais, um monte de gente nova. Sim, eu já vou daqui a pouco pedir para eles abrirem as janelas. Vamos já concluir. Na verdade, Santa Teresinha também, ela escreveu quantas vezes dizendo que ela dormia, que ela ficava desatenta, né? Mas isso não quer dizer que a gente não reza. Agora, disseste uma coisa muito importante. A gente tem que parar, silenciar para escutar. Se o teu marido está dizendo para você, Priscila, eu preciso falar com você, preciso falar com você. Se o Adelso quer falar com você e você está andando pela casa, se você está fazendo a panqueca, está botando o cachorro para fora, está batendo o tapete, batendo roupa, lavando a louça, e ele atrás de você, vamos sentar um pouquinho, eu preciso conversar com você. Aí você diz para ele assim, fala, homem, fala que eu estou escutando. Na verdade, você não está escutando. Então, você tem que parar, sentar, olhar para ele e dizer, agora você pode falar, eu estou a toda escuta. Eu faço muito isso. Eu saio do refeitório, o seminarista vem atrás de mim e diz, padre, eu preciso trocar 2 palavras. Vai falando que eu estou andando, vai falando que eu estou com pressa. E isso é pecado. A gente comete um pecado contra nós, contra o outro e contra Deus. Porque Deus para dar atenção para nós o tempo todo, e nós não paramos para dar atenção para Ele. Mas na hora que a gente precisa, né, a gente vai lá e faz um monte de promessa, ajoelha no chão, acende 100 velas. Talvez a gente nem precisaria fazer um monte de promessa e acender 100 velas se a gente todo dia dedicasse um pouquinho da nossa atenção a Deus. E nós cresceríamos. Lembre-se, as pernas só vai engrossar e só vai ficar forte e vai parar de doer quando eu começar a andar de bicicleta. Eu comecei a andar de bicicleta o ano passado, meu companheiro era o Alberto. E aí ele me abandonou, e eu também abandonei. E se eu pegar minha bicicleta que está aqui na minha frente agora, eu vou levar um mês para me acostumar de novo. E se diante da dificuldade eu parar, eu volto a estaca zero. Assim é a vida de oração. Ela é um exercício contínuo, o qual eu preciso sempre me dedicar. Luciano tinha erguido a mão, quer falar alguma coisa? Sim, padre. Eu faço minhas as palavras também, igual a do Luiz Alberto ali falou e da Priscila, né? Eu tenho muito isso também, aquela coisa de tu ler e não vi nada. Mas eu estou fazendo esse mês o que o padre pediu ali, não ouvir a palavra, ver a reflexão de alguém, de um pregador, de um padre. Eu tô evitando fazer isso, eu fazia muito isso no carro. Estou tentando ler, e se não vem, eu leio de novo, para tentar tirar o que é melhor para mim, não a reflexão de uma outra pessoa. Estou tentando fazer aquilo que o padre me falou outro dia, né? E está melhorando. Como o padre falou, é um exercício, né? Não é fácil. Mas acontece a mesma coisa que a Priscila e o Beto ali falou também. Mesma coisa. Muito bem, gente, já são 10 horas da noite, tem gente que já precisa deitar, porque trabalha amanhã cedo, né? Amanhã é sexta-feira já, né? Amanhã já é sexta-feira, meu Temos Deus. encontro. Amanhã temos equipe. Que horas são? A que hora é a nossa equipe amanhã? Às 20? Às 20 horas. 20 horas. Vai ser na casa da Luana e do Fernando. Eles estão preparando para nós um jantar à luz de vela. Já pensou que chique? Muito bem, gente. Quem está com a câmera fechada pode abrir a câmera agora. Isso. Vai aí o casal. Gostaria de ver o casal. Valdecir, cadê tua mulher, filho? Não estou ouvindo. Cadê tua mulher? Subiu tomar banho, padre. Ela falou que ia rapidinho e já voltava, mas não vai dar tempo. Ah, sim. No meio da palestra, ela foi tomar banho. Tá bom. Mas ela saiu do trabalho agora, né? Tá certo. Eu estou brincando, né? Então, estão aí os casais. Está faltando ainda, acredito que... Quantos casais estão faltando? Acho que... Da nossa equipe, 2.
A Dani e o... E a Maria Cristina. O Cláudio, a Maria e o Edilson. E da equipe de Gaspar, estão todos, né? Olha, chegaram todos. Olha, o Padre Pio também está ali. Eu tenho meu Padre Pio. Aí, valeu. Muito bem. Que Padre Pio, Nossa Senhora, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos acompanhe. E que eles intercedam por nós, para que a palavra de Deus cresça na nossa vida, né? Para que a palavra de Deus possa nos ajudar a sermos pessoas melhores. O Senhor esteja convosco. Pela proteção e a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, Nossa Senhora de Lourdes. Val, qual é a tua equipe? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, São José e Padre Pio de Peltrautina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Deus vos abençoe. Uma noite abençoada, cheia de luz, de paz.